Fala galera, esse vídeo vai ser um bate-papo bem técnico para a gente tirar umas dúvidas sobre o teste das pilhas que eu fiz. Durante o teste eu descobri muita coisa interessante que eu acho que vale a pena compartilhar com você. Meu nome é Theo, o que eu estou fazendo aqui? Certo, para a gente chegar nos números não tem como a gente não falar do carregador, que é a grande estrela dos testes. Esse carregador é dessa empresa ISDT e esse modelo é chamado de N8. Ele vem nessa caixinha aqui, estilo iPhone, que tem um vácuo, uma caixinha boa. Vem o manual e o carregador. Na verdade, aqui dentro vem esse cabo aqui, ó. Vem esse cabinho, que é um cabo relativamente espesso, que serve para utilizar ele e também para fazer a atualização do firmware. Deixa eu aproveitar e tirar isso aqui que estava me agoniando. Olha que satisfatório. O manual vem aqui em chinês de um lado e em inglês do outro. E esse carregador é o meu antigo, que era o da Sony Cybershot. Então vamos lá, para você entender os testes, eu tenho que começar a falar das diferenças do carregador que eu tinha, que é o que todo mundo vai ter em casa, para esse que é um mini computador. Diferenças óbvias. Esse aqui carrega 8 pilhas e esse aqui só carrega 4. Outra diferença óbvia é que esse aqui tem uma tela em LCD que dá um monte de informação e esse aqui não dá informação nenhuma. Você liga na tomada e espera sem saber quando acaba. Ok, quais são as diferenças que não são óbvias? A primeira é que aqui eu posso colocar pilhas diferentes. Não tem problema, ele vai tratar cada slot individualmente. Que parece que ele é feito para isso, para fazer teste. Enquanto que esse aqui da Sony, as pilhas precisam ser iguais, tanto nesse primeiro par, quanto nesse segundo par. Se você colocar uma pilha só, ele nem liga. E se você colocar pilhas diferentes, dá pau no teste. Outra coisa muito importante é que esse aqui já vem com uma tomada, ou seja, você insere aqui 220 volts ou 110 volts e ele já vai começar a carregar. Esse aqui, ó, que é o N8, ele vem com uma entradinha USB-C para você usar o cabo. Só que isso foi uma coisa que eu fiquei cabreiro e eu já vou explicar o porquê. O N8, que é esse, ele carrega 8 pilhas, tem a mesma versão N16 e N24. A diferença é que esse vem com a fonte e eu acho, não tenho certeza, que esse aqui também vem com a fonte, sendo aqui o único que carrega com USB. Mas veja, você não pode plugar esse USB-C em qualquer canto não, porque ele tem uma necessidade mínima de carga ou de potência para poder ele funcionar de forma plena. E essa era a minha grande preocupação. Então eu estou usando aqui um carregador da Samsung, um original, do meu antigo Note 10, que eu vou plugar aqui na tomada e plugar aqui de lado. Quando eu plugo uma pilha em um slot qualquer, ele ativa aqui o slot 6 e ele me dá as informações. Quantos miliamperes já carregou, essa pilha já está completamente carregada, então daqui a pouco vai estar verdezinho aqui. Ele me dá o tempo que levou para carregar. Aqui me dá a tensão, ó, 1.53 volts, carregando a 1 ampere, e embaixo a resistência, 314 miliohms. Isso é micro-ohms ou miliohms? Não, é miliohms. E aqui 29 graus, que é a temperatura que ele está. Se eu coloco uma outra pilha em outro slot, por exemplo, ele me permite alternar e ver o comportamento de cada uma delas. Ou seja, esses dois botões aqui de cima e de baixo só servem para isso. Ó, a MOX acabou de carregar, ela já estava carregada, então ela carregou só 16 mA e não passa disso porque ela já estava cheia. Se eu clicar nesse botão, eu tenho acesso ao menu, que eu posso alterar algumas coisas. Aqui em cima eu tenho uma tarefa. Eu posso carregar, descarregar, fazer uma ativação ou fazer análise. Carregar e descarregar são meio óbvios. A ativação é quando a pilha está totalmente descarregada que você precisa forçar para ela pegar a carga de novo. E a análise ele vai descarregar até zerar e depois vai recarregar e vai dar a capacidade que a pilha suportou. Eu vou deixar aqui em carga. Aqui embaixo eu tenho os tipos de bateria que eu mostrei no primeiro vídeo. A diferença é que para carregar ele tem automático e para descarregar ele não tem, ou é análise que não tem, alguma coisa assim. Aqui a ativação e aqui a corrente. Isso aqui é a única coisa que você altera de verdade. Que ele vem com 1 ampere e você varia até 0.1
até 1,5 ampere. Então o padrão é 1 ampere. Aqui eu controlo a luz, aqui o volume do buzzer, né, do apito quando ele carrega, o idioma, você vê aqui qual é o firmware que ele tá nesse momento, inclusive eu fiz a atualização do firmware quando eu recebi. Ele tem uma checagem automática e aqui você volta. Então não é difícil de operar, é bem simples e as informações são muito mais completas do que eu podia imaginar. Ok, o que acontece? Quando ele carrega, ele me dá aqui a tensão. A MOX, por exemplo, está em 1,42, mas é porque ela parou de carregar. Eu não me lembro quanto é que estava antes, depois eu vou até achar aqui no gráfico quando ele parou para eu verificar. Mas uma das coisas que eu notei é que quando você tira a pilha do carregador, ela está levemente quente, óbvio, ela acabou de carregar. E aí quando você faz a medição da tensão, ele vai dar em torno de 1,5 volt, 1,52, dá sempre um valor alto assim. Chegou a 1,54, 55, variou de pilha para pilha. E bastava eu deixar ela esfriando um pouco, que quando eu ia checar de novo, as tensões já estavam menores, já estavam na casa dos 1,30 e pouco, 1,39, 1,38. Então, um dos cuidados que eu tive foi, na hora que eu carregar todas as pilhas, eu tirava, deixava esfriar e depois de algumas horas é que eu ia fazer a medição. Então, todas as pilhas saíram do carregador com 1,5 volt, mas na hora da medição já estava com 1,35 a 1,39. Todo mundo nessa faixa. Inclusive, se você olhar o gráfico que eu botei no primeiro vídeo, as tensões quando saíram da embalagem estavam na casa dos 1,20 e pouco. Ou seja, 1,5 quando carrega, 1,30 e pouco quando esfria, e depois que você armazena isso abre depois de um tempo, 1,20 e pouco. Então minha pergunta foi, se a tensão cai, será que a capacidade cai também? Então, exatamente por isso que eu não queria usar o Analyzer como teste. Porque o Analyzer descarrega tudo e carrega tudo. Vai chegar lá nas pilhas mais potentes na casa dos 2.800, 2.900 mAh. Só que uma coisa é a capacidade que ele recebe, outra coisa é a capacidade que ele realmente guardou. Então, no mundo real, eu pego as pilhas, carrego, depois boto dentro da bolsa, vou para campo e só vou usar as pilhas quando eu tiver daqui a algumas horas lá no meu trabalho. Ou seja, eu não estava interessado em quanto de carga ele recebe. Estava interessado de quanto de carga ele segura, que é bem diferente. Então eu não queria fazer o teste com o Analyze. O que eu fiz? Carreguei todas as pilhas, esperava esfriar e depois descarregava todas. Olhe, por isso que foi um processo lento. Porque para isso acontecer eu usava 2 potes. Então num pote eu ia colocando as pilhas, quando acabava eu virava tudo, para poder as pilhas que acabaram de carregar ficarem por baixo e eu ir pegando as de cima que eu sabia que já estavam frias e já tinham passado algumas horas. Eu ia invertendo isso e sempre tomando cuidado de não descarregar a pilha que eu tivesse acabado de carregar. Dessa forma eu conseguia medir a descarga de cada pilha por vários ciclos. Carregava todo mundo, descarregava todo mundo e seguia sucessivamente. Então se você olhar aí no meu gráfico de capacidade por ciclo, tem algumas coisas interessantes. Eu tinha comentado que a Green 2700 aumentou, que a Amazon, que também estava descarregada, aumentou, mas de uma forma geral todo mundo estabilizou no final. O curioso é que algumas pilhas, e aí não tinha distinção de classe social, elas do nada descarregavam menos do que as outras. Por exemplo, a Philips vinha lá na casa dos seus 2.500 e de repente, pô, do nada, 1.700. E depois voltava para 2.500. Em estatística a gente chama isso de erro grosseiro, que é um erro de medição, que é um erro que não tem a ver com a variável em si, ela está fora aí do desvio padrão. Então alguns testes desses eu simplesmente eliminei, porque eu sabia que tinha sido algum erro meu, de carga ou descarga. Isso aconteceu com a Eneloop Pro, aconteceu com a Fujitsu, aconteceu com a BAP, aconteceu com a Eneloop normal, não tinha diferença. Quando eu notei que o negócio começou a dar problema, que algumas pilhas aqui simplesmente não carregavam, eu cheguei a desconfiar do carregador. Veja, aqui no manual, o N8 precisa de 18 watts de potência para funcionar. No N16 precisa de 36 e no N24, 40. Eu não sei quantos watts uma USB de um computador, por exemplo, tem, mas eu sei que esse carregador da Sony ele tem 25 watts, se eu não me engano.
Eu acho que ele tem 25, eu não sei dizer. Super Fast Charging, compatível com Quick Charge, plug USB-C. Enfim, eu sabia que ele ia suportar. Eu tenho até um outro carregador lá em Quick Charge, mas não mudou em muita coisa. Mesmo assim, eu fiquei na dúvida. Será que são 18 watts mesmo? Então eu fui fazer as contas. A pilha ele carrega a 1,5 V, usando a corrente máxima que seria 1,5 A, vai dar 2,25, e se eu multiplicar isso por 8 pilhas, ou seja, carregando todas as pilhas com a corrente máxima, ele consome 18 watts. A única coisa que eu fiquei cabreiro aqui é preocupado, tá? É porque tem algumas pilhas que ele não carrega a 1,5. Se for níquel, metal e hidreto, tudo bem. Mas, por exemplo, níquel zinco chega até 1,90. Se for íons de lítio, 4,20. Ou seja, a partir do momento que essa tensão é diferente, eu já não sei se 18 watts é suficiente. Então, por isso que vários testes eu fiz só com 4 pilhas, para poder nem sobrecarregar o carregador de celular e nenhuma esquentar a outra e ela acabar parando antes do tempo. Então foi bem complexo para eu chegar nesses valores máximos. Foi aí que eu percebi que esse carregador ele tem uma característica que esse aqui não tem. Esse aqui ele para a carga. Quando ele chega em determinado valor, ele para de carregar, aqui a luz fica verde e me diz está pronto. E a pergunta que eu ainda não respondi é, o que faz ele dizer se está pronto ou não? Eu sei que a capacidade não é, porque se fosse a capacidade ele não pararia em 1.700. Ele ficaria ao longo aí até 2.500 nas pilhas mais potentes. E o tempo também não tem nada a ver, porque o tempo ele é uma relação direta da capacidade com a corrente. Então, por exemplo, se eu tenho 1 ampere-hora e a pilha vai carregar 2.000, vai levar exatamente 2 horas. É uma conta direta, então eu estava anotando o tempo depois que eu vi que era besteira, não fazia sentido nenhum. O que pode ser? A tensão, a temperatura ou a resistência. Um desses três que faz a pilha parar de carregar. Como eu não consigo alterar muita coisa nele, eu comecei a mudar aqui a corrente. Ela está em 1 ampere, chega até 1,5 e desce até 0,1. O curioso é que se você pegar esse carregador da Sony e ler aqui atrás, obviamente eu não vou conseguir mostrar, mas ele tem dizendo aqui que a corrente é 200 mAh. E ele não para. Ou seja, eu coloco na tomada, ele vai ficar injetando 200 mAh para o resto da vida. Por isso que você não pode esquecer isso na tomada. Dizem que você não pode passar de 3 dias, não pode deixar 72 horas, por exemplo. Então o meu primeiro teste foi variar as correntes. Eu botei 0,1 ampere e carreguei todo mundo. E descarreguei todo mundo. E aí olha que curioso. Quando eu boto em 100 mAh, né, todos os valores ficam muito baixos, na casa dos 500. A única que sobressaiu um pouquinho foi a Duracell, que chegou a, sei lá, 600 e pouco. 700, não sei. Quando eu vou para 300 mAh, os valores aumentam um pouco. Aí 500 aumentou muito. Então eu entendi que para cada pilha tem uma corrente ideal. Então qual era o meu problema? É porque antes eu estava querendo fazer aqueles testes de 5 cargas e recargas, talvez 5 ou 10. Eu ia tirar os que estivessem fora do desvio padrão e os que sobrassem eu ia fazer uma média para poder tentar definir como sendo a minha capacidade nominal. Nominal não, né? A minha capacidade obtida ali nas pilhas. Não sei. O problema é que quando eu fui fazer esses testes eu descobri uma coisa curiosa. A LBL, por exemplo, ela atingiu o máximo em 500 mAh, que chegou a 427. E de 600 para cima, e também em todos aqueles outros testes, ficava na casa dos 300 e muito, 380, 370. Ou seja, somente com 500 mAh foi que eu bati a casa dos 400 da LBL. Foi aí que eu percebi que cada pilha tem uma corrente certa. Então, tirar os valores por desvio padrão e fazer uma média ia ser injusto. Porque eu estava testando tudo com 1 ampere ou 1000 mAh, algumas pilhas iam se dar melhores do que as outras. Por exemplo, enquanto a Eneloop atingiu o valor máximo, a LBL estava 20% abaixo do valor máximo. Foi aí que eu vi que não dava, então eu não vou fazer média nenhuma. Os valores das capacidades obtidas serão as máximas que eu conseguir independente do teste. Assim eu testo todo mundo
em várias capacidades, em várias correntes, com diferentes formas, e o valor máximo que eu conseguir em cada uma delas vai ser o valor que eu vou botar no gráfico. Então aí não tem choro, nem vela, nem mimimi. Porque, por exemplo, a LBL não passou de 427 em nenhum teste. Todos eles ficaram na casa dos 300 e pouco. Só teve um teste que chegou em 427, foi ele que eu assumi como sendo real. E aí tiveram algumas pilhas que quando eu atingi 1500 mAh ou 1,5 ampere, ela ficou abaixo do que eu atingi com 1000. Ou seja, só corroborando com o fato de que cada pilha tem a sua corrente ideal. Então são 19 tipos, se eu fosse começar a multiplicar ia dar muito teste. Então vai a máxima e prio. E foi aí que eu tive algumas ideias. A minha primeira ideia foi, se esse aqui não para, está sempre carregando, qual é o máximo que eu atinjo com ele? Veja, 200 mAh numa pilha que chega em torno de 3.000 significa 15 horas carregando. Então eu fui botando par em par e deixei por 15, 20 horas cada par de pilha para poder atingir o máximo. Porque esse carregador mesmo ele não avisa, fica a luzinha laranja o tempo todo. Então eu deixava, botava no ISDT, deixava descarregando e anotava. E se alguém quiser qualquer prova, eu tenho foto de todos os testes que eu fiz. Eu devo ter aqui perto de 1000 fotos. É muita foto, com muito teste, muito dado. E aí, nada de surpresa, os valores máximos que eu consegui com o ISDT ficaram muito próximos do que eu consegui com o carregador da Sony, deixando 20 horas de carga. Eu acho que o único valor que deu um pouquinho diferente foi o da LBL, que no ISDT eu cheguei a 427 e com o carregador da Sony, mesmo com 20 horas de carga, ele só chegou em 181. E aí só a título de, nossa, que impressionante, é que a Fujitsu atingiu 2.900 e muito nos dois testes, tanto no máximo com ISDT quanto na carga com Sony por 15 horas. A Fujitsu é impressionante. A Duracell também, 2.800 e tanto em todos os testes. Já a Toshiba, ela só chegou a 2.689 com o carregador da Sony. Não acho ruim não, tá? Mas assim, ela é muito barata e por isso que o custo-benefício dela é impressionante. Então eu tenho outros gráficos aqui, mas eles estão linkados com as perguntas das pessoas. Então eu vou deixar aqui alguns comentários que merecem uma resposta um pouco mais explicativa. O Fábio Pastelo Cruz disse, melhor que o Inmetro, que vídeo top, parabéns. Muito obrigado, fico muito grato, viu? Me comparar com o Inmetro é um negócio... Aí o Daniel Thomas, ele falou que a bateria LiFe, deve ser fosfato de alguma coisa, fosfato de ferro e lítio, é a mesma tecnologia das baterias dos carros da Build Your Dreams, ou BYD. Fico muito feliz de saber que meu carregador vai carregar carro agora. O RNF799, ele falou que comprou no Mercado Livre a Max Day que consta 4.700 mAh. Aí ele fala um monte de coisa aqui que usa no mouse. Rapaz, 4.700. Eu não cheguei nem perto disso em todas as pilhas que eu comprei. Então, se alguém quiser me mandar uma para eu fazer o teste, tô aceitando, tá? Mas eu acho meio difícil de chegar nesse valor. Veja, eu não estou julgando, tá? É só uma constatação de observação de dados. Aí o Hélio Moscatelli, uma pergunta que ninguém pergunta, por que os fabricantes de pilhas recarregáveis não fabricam pilha de 1,5 ao invés de 1,2? Quando eu comecei a fazer esses testes, eu me fiz essa pergunta, mas me parece que isso é por causa da química do níquel metal hidreto. Tanto é que eu tenho problema com minha trena da Bosch, que ela é de pilha, mas só pode ser pilha alcalina. Não pode ser pilha recarregável que ela não liga. Que vai ser um dos testes caso eu consiga fazer o teste das pilhas 3A. Quero ver se ela funciona com alguma das pilhas. Porque é um estresse, né? Estou no meio da rua, eu não posso botar minhas pilhas recarregáveis, eu vou ter que comprar pilha em qualquer posto quando eu estiver fazendo levantamento com isso. Inclusive teve uma outra pessoa, não lembro agora, que comentou sobre usar as pilhas de íons de lítio da PowerVac. Só que eu não achei na Amazon, se alguém quiser deixar o link para um futuro teste, quem sabe? Que aí chega nos 1,5 volts. O Daniel Thomas falou, outro teste bom seria com as baterias de 9 volts. Realmente, também acho.
Até porque esse meu carregador não carrega 9 volts. Então eu precisaria achar um carregador nesse estilo para fazer os testes e fazer as medições. Só que só lembrando que esse foi um vídeo muito caro e eu preciso antes pagar, nem que seja metade dele, tá? O Andrew Camorra, MOX de 2.600 para 500 é uma piada. Eu não posso julgar ninguém, eu só estou lendo os números. E aí o Fábio Rebelato, uma sugestão é você organizar por valor, por unidade já na apresentação. Bom, eu fiz isso. Então eu fiz uma tabela aí de preço unitário que ele está organizando por valor, que a mais barata é a Elgin 2.500 até a Eneloop Pro 2.450, que varia de 13,44 até 40. Por que eu não organizei assim na apresentação? Porque tem muitas pilhas que são irmãs. Por exemplo, Elgin 2.500 com 2.700, a Green 2000 com a 2.700, as duas Fujitsu, as duas Eneloop, as 3 Philips. Então na hora que eu organizo por valor, ele bagunça e joga cada uma para um lado. Por isso que eu deixei por ordem alfabética. Mas eu concordo com você que é uma forma bonita de ver o preço subindo e você olhar os nomes lá embaixo. Inclusive, eu deixei essa organização que você pediu, botando a Elgin 2.500 lá para a esquerda, e coloquei a capacidade de todo mundo. Ou seja, veja aí a Toshiba, que está no canto mais à esquerda do vídeo, e ela chegou a 2.913. Então não é à toa que ela tem um excelente custo-benefício, porque ela é uma das mais baratas que tem uma capacidade boa. Se você for olhar outras nesse mesmo estilo, você vai lá para as Philips, JCB, Duracell, Fujitsu, Eneloop Pro, que vai estar mais à direita, ou seja, são as pilhas mais caras. A surpresa aí é a Green 2000, que está entre as mais caras e só chegou a 1.538. Então é uma boa forma de você ler e entender o que é custo-benefício. Não é à toa que a Elgin 2.500, mesmo não entregando muito, ela ofereceu um bom custo-benefício, né? Porque é de longe a mais barata aí. O Rafael Biasi pediu, você poderia fazer o teste da Eneloop no carregador no mod Eneloop de carregamento para ver se tem alguma diferença. E que vídeo bom, igualmente do 23 Fernando. Sim, fico muito feliz. O 23 Fernando, sou fã dele. Tá aí o gráfico. Eu já tinha feito nos testes, mas como eu não vi diferença, preferi não citar. Perceba que tem aí o modo Eneloop em turquesa, o carregador da Sony em amarelo e o SDT com o máximo que eu consegui no N8 em vermelho. Então perceba que o Eneloop 1900 ficou todo mundo ali na casa dos 2.100 e muito, até 2.200 e pouco, e o Eneloop Pro a mesma coisa, ficou na mesma ordem de grandeza, uma variaçãozinha aí mínima de 5%, 3%, não sei. Então não foi nada que eu achei relevante falar, não teve diferença grande. O DJ Boca Suja, que nome, hein, cara? Opa, quando você diz frete grátis, você quer dizer entrega Prime? Veja, tem alguns que são frete grátis, que não necessariamente são Prime. Por exemplo, a Fujitsu eu consegui frete grátis, mas ele não tinha o selo do Prime, então talvez ele seja frete grátis para todo mundo, não sei dizer. Então também varia com a localização, se você está perto de um centro de distribuição da Amazon ou não. Então você tem que testar aí, manda procurar, não pede Prime lá no filtro, pede frete grátis que ele vai aparecer e você consegue achar um modelo. Aí vai da tua pesquisa. E por último, que não é uma pergunta, mas é um agradecimento ao Rodolfo, que me mandou 10 para ajudar a bancar aqui esse problema que eu me meti. Valeu mesmo, viu, Rodolfo? Bom, gente, é isso. Eu espero que tenha respondido. Se eu conseguir pagar metade dessa bagunça que eu fiz aqui, eu quero fazer o teste das pilhas 3A. E se tiver mais pilhas AA, como a PowerVac, a PowerX, a Energizer, Reciclo, não sei, acho que é assim que se pronuncia, eu quero trazer para o canal para complementar essa tabela. Então, vamos cruzar os dedos aí e torcer para que isso aconteça, que o prejuízo aqui já foi grande. Vejo vocês na próxima, deixa o joinha e um abraço do tio.